Boa noite, irmãos. Boa noite. Feliz sábado. Feliz sábado. Eu passei o tempo todo pensando assim, eu tenho que... Não posso esquecer e dar bom dia, porque... Mas... Irmãos, eu passei o dia quase inteiro hoje cantando esse hino que nós cantamos, A Bondade de Deus. Parece que Deus me presenteou através dos irmãos por cima, porque eu acho que eu cantei ele, ouvindo ele, com fone de ouvido, acho que muitas vezes durante o dia. Chega aqui à noite, ouvindo novamente. Bom, né? Bom demais. Fala sobre a bondade de Deus. Eu cheguei aqui hoje, eu falei para o irmão Odair, foi eu que falei para ele. Eu disse, irmão, eu passei a semana todinha chegando em casa cansado, 8h40, 9 horas. Eu chegava em casa, parecia até que alguém tinha pegado uma vara e chegava em casa, só dava tempo eu tomar banho, jantar e já caía na cama cansado. E no outro dia, 4 horas da manhã, tinha que levantar novamente. E para o serviço eu passei a semana toda assim. E eu me lembro que acho que foi segunda ou foi terça. Eu falei para minha esposa, eu digo, olha, sexta-feira não vai ter o culto PG não, vai ser na igreja, vai ser vigília. E vai ser a noite toda, você está convidada para ir comigo. Ela disse, ué, mas a noite toda? Eu digo, mas você aguenta? Eu digo, eu não, mas Deus vai me dar força. Deus vai me dar força, eu vou ter que aguentar. Aí, irmãos, eu fui para o trabalho hoje, acordei. Eu sempre coloco o relógio para despertar do celular 4h30, né? Só que eu acordo, dificilmente ele me acordar. Sempre eu acordo 4 horas e vou e desligo ele, porque ele não me despertar para não acordar a mulher também. Mas hoje ele me despertou. Para com ele, se não fosse ele, eu não tinha acordado, eu estava cansado. E aí eu fui para o serviço, trabalhei o dia inteiro, sol quente. E os irmãos acreditam, falando que o irmão Odair. Cheguei aqui na igreja, irmãos, e até agora não me deu sono. E parece até que eu não fui trabalhar hoje. Isso é a vontade de Deus, né? É a vontade de Deus, irmãos. E aí chega aqui e escuta a vontade de Deus. Mas quando o irmão Odair me convidou para fazer parte da mensagem também, e eu falei, irmãos, eu quero sim, só que eu só não vou garantir de chegar na hora do pôr do sol, porque sempre eu estou chegando 8h40, 9h, então eu vou, mas eu vou chegar depois. Quem sabe, eu falei, quem sabe eu chego mais cedo, quem sabe, né? A gente chega mais cedo, aí eu estou lá também cedo, porque minha vontade é de fazer o pôr do sol também lá junto com vocês. E aí, irmãos, eu lembro que eu sempre falava com Deus, assim, se for para mim chegar lá na hora, lá para fazer o pôr do sol, quero estar lá. E aí, irmãos, aí aconteceu uma coisa que eu fiquei pensativo. Quando foi 4 horas, ia dar 4 horas da tarde, mas estava um sol, um calor. Aí, de repente, o tempo mudou. Não sei se aqui foi assim também. Eu sei que, de repente, o tempo mudou. Aí eu falei, será que vai chover? Aí começou a relampaguear, trovejar. Aí, e eu lá em cima aí com um pouco o meu patrão chegou. Falou, disse,
Goiano, que ele me chama de goiano. E eu sou goiano, sou pernambucano. Não sei se goiano, não sei se é porque goiano é gente boa, se for, tá bom. Tá bom? Tá vendo aí? É goiana, né? É goiana, né? Mas eu sou pernambucano. Aí ele, goiano, você, rapaz, eu acho que tá perigoso, né? Tô beijando ela piano. Chama a gente embora, eu disse, rapaz, agora. Fechou, a gente tem um ditado, fechou o quatro águas. Vamos embora. Fechou quatro Fechou o águas. quatro águas. É um ditado que a gente tem. Ditado carpinteiro. Aí eu arrumei umas coisas e entramos na van. Aí quando nós entramos, terminamos de arrumar as coisas, entramos na van para. Aí pai, voltou aquele solão de novo. Aí ele falou assim, rapaz, se soubesse que eu tinha ido embora, vocês querem voltar para o trabalho? Eu disse, não, você está doido, aí eu fiquei pensando assim, Deus é maravilhoso demais, né? Eu queria chegar aqui na hora do pôr do sol. Foi providência de Deus. E ele querendo voltar ainda para trabalhar, eu disse, não, vamos. Mas isso tudo é experiência que a gente tem que contar, né, irmão? Porque isso com certeza foi a bondade de Deus. Né? Deus providencia tudo. Deus, ele é maravilhoso. Não, Assalmo, isso é uma prova que a bondade de Deus deu tudo certo no trabalho. E a bondade de Deus é tão grande que até os irmãos despertaram, está todo mundo alegre, animado, sem sono agora. Tudo isso é a bondade de Deus. Mas, irmãos, primeiro vamos fazer uma oração, né? A gente falar um pouco da bondade de Deus, porque se a gente for falar realmente da bondade de Deus, é dia, noite e ainda não dá conta. Né? Vamos orar então. Poderoso Deus, como foi bom, maravilhoso passar o dia contigo, Senhor. Amém. E está sendo bom e maravilhoso passar esta noite contigo também. Amém. E agora que eu vou falar um pouco da tua bondade, que o teu Santo Espírito me use, meu Pai. Amém. Me tome em tuas mãos poderosas e fale por mim. Fale na minha boca, porque nós precisamos ouvir a tua mensagem. Abre o nosso coração para que as bênçãos que o Senhor já derramou e as que estão ainda para ser derramadas, nós possamos alcançá-la. Amém. E que ao sairmos daqui, possamos sair com a certeza de que tivemos um encontro com o Senhor. Amém. E possamos sentir o desejo de voltar cada vez mais para te adorar. Amém. Transforme cada dia a nossa vida, o nosso coração, nos prepara para a tua volta em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, os frutos do Espírito, nós sabemos que são quantos mesmo? 9. Ó. Quais são eles, irmã? Amor. Aqui, ó. Sem olhar, irmã. Amor, paz, na ordem. Amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, bondade e domínio próprio. Fidelidade e mansidão. Domínio próprio. Passou de... Então, irmãos, essa é a marca das características do caráter de Deus, né? O fruto do Espírito. Aqui tem, irmão. Então, obrigado. Viu? Então, veja bem. Se eu perguntasse para os irmãos o que é bondade, os irmãos vão dizer assim, é o fruto do Espírito. Mas eu quero outra resposta. O que os irmãos acham que o que é bondade? Vamos lá? Eu quero a participação também, porque nós participamos bastante do Gilmar, quando o Gilmar estava aqui.
bondade de Deus é o que foi manifestado para você chegar cedo. Amém. Isso é bondade. É. Mais resposta. Bondade tem muita coisa. Bondade é o que Cristo fez, morreu na cruz para nos salvar. Né? Isso, bondade também. Mas outra definição de bondade. A bondade é Deus, porque a bondade é amor. E Deus é amor. Certo. Outra coisa, irmãos, que eu vou falar também sobre bondade. Bondade é você pensar no outro antes de pensar em si mesmo. Essa que é a verdadeira bondade, porque essa bondade ela é produzida pelo Espírito, pelo Espírito Santo. Você pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. Mas, irmão, mas como que pode eu pensar nos irmãos no mato primeiro do que pensar em mim? O que é que os irmãos acham? Está certo isso? Será que é assim mesmo? Bondade é eu pensar no próximo primeiro e pensar em mim depois? Certo. Vamos ver lá Mateus 7, versículo 12. Veja o que diz Mateus 7, versículo 12. Amém? Amém. Ó, aqui diz assim na Bíblia. 7, 2. 7, 12. É 12 ou 2? 12. 12, uma dúzia. Diz assim, ó. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Então, irmãos, essa é a bondade de Deus. Porque, veja bem, se você faz o bem, só quem faz o bem para você, isso não é bondade. Isso é o quê? A troca, É uma troca. devolvendo. Uma troca de bondade, né? Mas, quando você pensa no outro primeiro, aí diz aqui. Tudo que, pois, quereis que os homens os façam, assim fazeis vós também. Então, veja bem, vamos dar um exemplo. Você, às vezes, reclama, os exemplos que eu dou aqui para a igreja, eu dou exemplo de mim. Eu gosto de falar sempre de mim, porque irmãos, eu me considero como o mais falho daqui. Eu sou muito falho. Eu acho o seguinte, que tem hora que eu fico pensando assim, quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você se sente que é falho, mais você se sente a necessidade dele, porque quanto mais você chega perto dele, que você enxerga o quanto você é defeituoso, o quanto o seu coração é mau. Cada vez que você chega perto de Jesus, você sente a maldade do seu coração, que Jesus tem que transformar. Não é assim? Então, veja bem, às vezes a gente diz assim, tanta vontade que eu tinha de receber uma visita, como eu queria que os irmãos viessem aqui me visitar e tal, né? Um exemplo, o irmão veio aqui me visitar e tal, mas agora e eu? Será que eu já fui lá primeiro visitar ele? Você está entendendo o que é bondade? O que você deseja para o outro, o que você deseja para você, faça para o outro primeiro. Né? Faça para o outro primeiro, porque bondade, irmãos, ninguém consegue ser bondoso se o Espírito Santo não produzir essa bondade dele. Bondade é o caráter de Deus,
é uma das marcas do caráter de Deus que o Espírito Santo implanta no nosso coração. Se ele não implantar no nosso coração é mau. Deus disse assim, olha, vós sois como trapo de imundícia. Então, se eu quero receber visita, eu tenho que visitar primeiro. Eu quero, né? Diga aí, irmão Fábio. Pode falar? Não, você acabou de dizer, aqui na Bíblia está dizendo que, como você falou aí, Paulo fala para nós não se gloriar com algo que não seja nosso. Né? Quando você sente o desejo de visitar alguém, né, isso aí é o poder do Espírito Santo, porque Jesus disse que quando o Espírito Santo descesse, nós ia receber poder. Porque o ser humano de si mesmo, ele não sente desejo, mas ele está ali em sua casa, né, o Espírito Santo toca no coração dele. Ó, vai lá visitar, né, o irmão, entendeu? Isso é o poder do Espírito Santo, aqui, segundo diz a Bíblia, que você acabou de dizer. Eu tenho quantos minutos ali? Ali é o tempo? Hã? Não, ali não é o tempo da pregação não, né? Tem mais tempo, pode ficar tranquilo. Então, irmãos, bondade é isso. É uma qualidade do caráter de Deus que o Espírito Santo implanta no nosso coração. E nós temos que deixar, nós temos que orar e pedir. Nós temos que pedir. Eu posso dar um exemplo aqui de bondade que até hoje eu fico lembrando e pensando por quê. Dá um exemplo de uma pessoa que ele chamava Senhor Ladino. Ele até faleceu, viu problemas no rins dele e suficiente e faleceu. Mas esse homem era uma pessoa que era mais conhecido do meu irmão, o mais velho que eu tenho. Mas era um senhor de um coração tão bom que quando eu pensei de vir para cá, da América, eu só tinha cara e a coragem, mas nada. Como é que eu ia vir para a América? Naquela época, eles cobravam $10.000 cash para a gente vir para cá. E eu tinha essa vontade de vir para cá. Esse homem, que não tinha nada a ver com nós, era somente conhecido. Mas eu não sei se é algo de Deus ou ele gostava muito do meu irmão, não entendo. Até hoje não entendi, porque é raro uma pessoa fazer o que ele fez. Ele simplesmente, colocou em penhor um sítio que ele tinha de 42 alqueires de terra para retirar emprestado um agiota $10.000 e me passar para eu vir para mim. Quem faz isso? Quem faz isso? Se não é parente, não é amigo, não é assim, só conhecido. Mas ele soube que a gente queria vir para cá. Falou, não, arrumo dinheiro. Eu não tenho, mas eu empenho a minha terra e pego com a agiota, vocês pagam a agiota. E vocês sabem que a agiota, se atrasou, não pagou, ele simplesmente vai lá e vende. Ele tem autorização para isso, o documento da terra fica nas mãos do cara. Imagina se eu venho para cá e ele não cumpre com a obrigação, ele perderia a terra dele. Então, tipo assim, eu acho que isso é uma bondade, nunca escrito isso, é muita bondade no coração da pessoa fazer isso, sabendo que não precisa, ele vai lá e estende a mão, sem nem ter muito conhecimento daquela pessoa. Agora eu quero fazer outra pergunta para os irmãos. Pode uma pessoa, um ímpio, uma pessoa mal, fazer o bem, usar a bondade das pessoas? Pode. O poder do coração, o Espírito Pode. Santo muda a pessoa. Pode sim, só que é uma bondade diferente da bondade produzida pelo Espírito Santo. Porque a pessoa mal, quem já ouviu alguma história que disse assim, olha, aquela pessoa se fez de bom para aquele coitado para poder matar, para poder tirar a vida dele? Alguém já escutou isso? Já. O cara se fez de amigo, usou de bondade, pagou isso, pagou aquilo e levou o cara para a emboscada, tirou a vida dele.
Quer dizer, antes ele fez uma bondade, mas a bondade do seu coração, do seu próprio coração, porque o coração do homem é mau, né? Quantas pessoas ruins que você anuncia alguma coisa para vender e ele se faz de bom de seu amigo para lhe comprar, compra seu carro, sua casa, paga só a primeira prestação e o resto se fez de bom, usou de bondade com você, né? Mas a verdadeira, diga. Você falando aí, né, vê uma coisa assim, você mesmo, hoje você está aí no celular, você vê vários tipos de bondade. Tem uma bondade que o cara está querendo tirar proveito, né? Ganhar dinheiro em cima daquilo, né? E se você falou uma coisa muito aí para nós pensar, né? Nós, quando o Espírito Santo está ali na nossa vida, a bondade de Deus, ela é algo que você faz sem querer algo em troca, né? E às vezes tem pessoas que te fazem o bem, mas pensando, eu precisava dele. Passar a perna, né? Tem um ditado que diz assim: quando a esmola é grande, desconfia de quê? Do santo, né? Então, o ditado que diz, né? O ditado certo. Oi, irmão. Mas, Eu vi muita bondade do meu pai. Quando eu era criança, eu ficava assim, indagando assim, por que que meu pai era daquele jeito? E meu pai tinha aquela coisa na cabeça que a gente necessitava do pouco. A gente não precisava de muito. Então, um dia, apareceu um senhor na porta da casa do meu pai, bateu, eu atendi. E ele, aqui que mora seu Emílio? Eu falei, é. Aí ele falou assim, gostaria de falar com ele. Eu chamei, criança, né, vai junto para ver o que é. E eu acompanhei. Aí ele falou assim, olha, fulana me falou para eu vir aqui, porque o senhor não me conhece, mas ela disse assim, se eu batesse aqui no seu porta, o senhor iria me ajudar. Minha mãe está passando mal, eu não tenho dinheiro, e eu fiquei sabendo que se eu viesse aqui, o senhor ia comprar remédio. Naquela época, comprava até fiado nas farmácias, né? E meu pai ajudou. Meu pai não tinha dinheiro nenhum, ele ajudou. Meu pai sempre fazia isso, ajudando as pessoas. E eu sempre indagava, né? Por que meu pai está sempre ajudando? Outra vez ele ajudou uma irmã da igreja que o filho dela morava no mesmo prédio e levava ela todas as vezes para o médico. E eu ficava perguntando por que é isso. Então a bondade, ela vem realmente se a gente exercitar, né? Se a gente estudar a palavra de Deus e pedir o Espírito Santo. Uma vez o inimigo, o diabo, ele queria dar uma desperta para cima de Jesus, você sabe, né? Ele queria ser bonzinho para Jesus. Ele levou Jesus aonde? Em cima, no pináculo do templo, diz a Bíblia, né, Mateus? E lá foi que ele prometeu para Jesus? Reinos, tesouros, E dinheiro. que caba bom, hein? Prometeu dar todos os reinos a Jesus, né? Isso já pensou como ele deu um de bom, né? Disse a tudo isso que darei se os caras me adorarem. Mas será que ele ia dar mesmo? Você já pensou? É daqueles que a gente estava falando, dar um de bom para apunhalar pelas costas, né? Jesus já sabia, disse, vai de Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás. Mas, irmão, a verdadeira bondade, nós já falamos aqui que só quando o Espírito Santo implanta no nosso coração. Por quê? Porque nós já falamos também que é uma das marcas do caráter de Deus. Agora veja o que é que no Salmo 34, versículo 8, diz o seguinte: provai e vede quanto o Senhor é bom. Só quando nós provamos, irmão, da bondade de Deus é que você vai transmitir bondade. Deus convida cada um de nós nesta noite a provar
da bondade dele. Prove da minha bondade para vocês verem se vocês não vão ser bondosos. Porque o Senhor é a bondade, né? Diz aqui também em Gênesis, vamos recordar um pouco também da criação. Toda vez que Deus criava o dia, criava todas as coisas, o que era que ele dizia? Eis que tudo que eu criei foi bom. Eis que tudo que eu criei é bom. Na sexta-feira, quando Deus criou tudo, aí Deus deu uma olhada em todos os dias. Aí disse, eis que tudo é bom. Por quê? Tudo é bom. Porque Deus é bondade. Não tem variedade, não tem ruindade. Deus é a bondade. Lembra que Moisés, a Bíblia diz que Moisés conversava com Deus, né? Como assim, face a face, assim. Ele não via a face de Deus, mas Moisés tinha uma intimidade, né? Demais com Deus. E eu acredito, isso não tá na Bíblia do jeito que eu estou falando, mas eu estou falando na nossa linguagem. Eu acredito que de tanto Moisés conversar com Deus, eu acredito que ele deu vontade de ver Deus. No entanto, ele até pediu, não foi? Ele até pediu. Então, por quê? Porque de tanto ele conversar, assim, a gente conversa tanto, então eu gostaria de ver o Senhor, de ver como que é realmente o Senhor. Porque eu só vejo o Senhor falar comigo, mas eu não sei como é o Senhor, eu gostaria de ver. E aí o que foi que Deus respondeu para Moisés? Vamos passar um pouquinho do sono? E aí Deus respondeu o que para Moisés? Quem lembra? Deus disse, Moisés, você não pode me ver. Nem um ser humano pode me ver, porque se me ver, ele morrerá. Mas eu vou te mostrar uma coisa. O que foi que Deus prometeu de mostrar a Moisés? E mostrou. Deus disse assim, mas eu vou te mostrar toda a minha bondade. Então, irmão, Deus é bondade. E foi isso que Deus mostrou para Moisés. Moisés viu só a bondade de Deus, porque se não, Deus não fosse bondoso, Moisés tinha sido consumido. Ele disse, Moisés, eu vou te mostrar a minha bondade. Mas tem outra história, irmãos, que eu vou contar aqui, que nós devemos pensar primeiramente no nosso próximo do que é nosso. E isso Jesus contou através de uma parábola. Jesus disse, olha, certa vez um homem ia de Jerusalém para Jericó, de Jericó para Jerusalém, né? E aí este homem, com certeza era um judeu, porque ia de Jericó para Jerusalém, ou de Jerusalém para Jericó, com certeza era um judeu. E Jesus disse, olha, e este homem caiu nas mãos de quem? Do salteador. E ele ficou meio morto. Eu não vou ler para não comer muito tempo. E ele ficou meio morto. Então, meio morto é o quê? Desmaiado, né? Com certeza ele ficou desmaiado. O meio morto é desmaiado. Então aí Jesus disse, olha, mas ele ficou lá estirado, veio um sacerdote, passou, deu uma olhada, com certeza ele disse assim, isso é judeu, mas está desmaiado. Passou de lado. Veio agora um levita. Levita era pessoas privilegiadas, era quem cuidava do templo, né? Foi a tribo escolhida por Deus para ministrar no santuário. Pessoas que todo mundo tinha
desejava ser um levita, né? E aí vem aquele levita e viu aquele homem morto. Ele fez o quê? Todos os dois, irmão, todos os dois eram conhecedores da palavra de Deus. Todos os dois frequentavam a igreja. Todos os dois adoravam a Deus. Mas por último veio quem? Um samaritano. E diz a Bíblia, quando o samaritano olhou, provavelmente era inimigo dele, era um judeu. E ele fez o quê? Desceu do seu jumento e deu os primeiros socorros, né? Pegou do seu azeite, curou. Quem sabe deu umas massagens ali naquele homem, ele voltou a respirar normalmente. Aí ele montou ele no jumento e foi, levou numa hospedaria, né? Quem sabe era um hospitalzinho, né? Um consultório. E ali fizeram mais alguns procedimentos com ele, ele pagou mais e disse, olha, se precisar de mais alguma coisa, quando eu chegar, eu te devolvo. Então, irmãos, ele esperou aquele homem meio morto fazer o bem para ele poder fazer o bem para o homem. Então, qual era a diferença daqueles dois para aquele samaritano? Qual era a diferença? É que aquele samaritano, o Espírito Santo produziu no coração dele o quê? A bondade. Aquele samaritano tinha o fruto da bondade. Aquele samaritano tinha provado da bondade de Deus. E quando você prova da bondade de Deus, o que é que diz no final daquele hino que nós cantamos? Tua bondade me seguirá. O que Davi falou no Salmo 23, no versículo 6? Tua bondade me seguirá todos os dias da minha vida. Então, irmãos, no dia que nós provarmos da bondade de Deus, produzida pelo Espírito Santo no nosso coração, a bondade vai seguir todos os dias da nossa vida. Amém. Nós vamos fazer bondade, porque não é nós que praticamos a bondade, é o Espírito Santo que produz essa bondade em nós, porque nós não temos vontade de fazer o bem para ninguém. Se o Espírito Santo não produzir essa bondade em nós, no nosso coração, não tem como, gente, porque o homem é mau. A Bíblia diz que o homem é mau. No Salmo 41, eu gosto demais desse salmo. Eu gosto demais desse Salmo 41, e eu vou ler só o primeiro versículo. Aqui, veja o que Deus faz conosco quando você pratica a bondade. Olha, veja, aí pense na história daquele samaritano. O que aquele samaritano fez? Aqui começa assim, ó, bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra do dia do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra e não o entrega à descrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade e na doença lhe afofas a cama. Então veja bem, os irmãos deu para entender aí o tamanho da bênção de Deus para aquele que pratica a bondade? Bondade só se pratica, você só recebe bondade quando você pratica bondade. É você sendo bondoso que recebe bondade. Então, se eu for fazer o bem para o irmão, eu vou fazer o bem, não vou esperar que o irmão me retribua. Quem vai me retribuir é Deus. A bondade que eu fiz para o irmão aqui, o irmão tem que passar para ele ali. Uma vez eu me lembro que todas as vezes que eu faço assim, algum favor para as pessoas, aí muita gente diz assim, irmão, pode deixar que
um dia eu vou lhe retribuir. Eu disse, não. Você não precisa me retribuir. No dia que você sentir no seu coração de retribuir para mim, você pode retribuir para outra pessoa. E outra pessoa também vai precisar de você. Então, eu só quero que você lembre do que fizeram com você e você faça com os outros também. Essa é a bondade. O tempo já está passando ali, rápido. No Salmo 31, versículo 19, outra passagem também, 31, versículo 19, que fala sobre, se a gente for pegar aqui as passagens da Bíblia que fala da bondade de Deus, é muitas passagens. A bondade, irmãos, é um dom, todos os dons são maravilhosos, mas a bondade é 31, versículo 19, diz assim, como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usa perante os filhos dos homens. Então, quão grande é a bondade de Deus que está reservada para nós, né? Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens. Então, Deus é bondoso conosco para que a gente seja bondoso com as pessoas. Então, irmãos, vamos finalizar então essa mensagem desta noite, memorizando os frutos do Espírito. Porque eu vou falar uma coisa para os irmãos. Essa semana para mim foi de bênção, porque eu não sabia assim qual era o fruto do Espírito. Eu sabia alguns, mas não todos, não que era 9, mas essa semana eu aprendi que são 9 o fruto do Espírito e que esses frutos é as marcas do caráter de Deus. Amor. Então, na ordem que está aqui na Bíblia primeiro, amor. Segundo, alegria. Terceiro, paz. Quarto, longanimidade. Longanimidade. Quarto, longanimidade. Quinto, bondade. Quinto é benignidade. Sexto, bondade. Sétimo, fidelidade. Oitavo, mansidão. Nono, domínio próprio. Então, esses 9 frutos do Espírito, nós temos que orar, pedindo para que o Espírito Santo implante essas marcas do caráter de Deus no nosso coração. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós.